Olá, cara ouvinte do NFTC. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez para aprender sobre inteligência e saúde emocional. Esse é um canal especializado, específico para esse tipo de assunto. Então convide seus amigos, dá um like e compartilhe essa live. E hoje nós vamos falar sobre o funcionamento da mente humana, um assunto bem pertinente para os dias de hoje. Afinal de contas, você deve estar trabalhando, você talvez esteja se preparando para uma faculdade, ou você está passando algum problema, seja lá a ordem qual é que você está passando. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, e é um tema muito importante. Compartilhe, não esqueça de compartilhar essa live, porque vai ajudar muita gente. E para isso, eu convidei uma pessoa especialista, uma pessoa fantástica que eu conheci há pouco tempo. Ela é hipnoterapeuta especialista em reprogramação mental. Quero chamar aqui a Cris Spor. Olá, Cris, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal NFTC. Bom dia, Marcos Oliveira. É um prazer estar aqui com você e com todos os seus ouvintes para compartilhar um pouco do meu conhecimento e de informações que possam agregar valor a todos vocês que estão nos ouvindo, porque afinal de contas é esse o objetivo do canal, trazer interação e assuntos que possam agregar valor nas nossas vidas. Eu tenho certeza que você tem muito para acrescentar em nossas vidas. Pessoal, eu conheci a Cris num treinamento maravilhoso que nós fizemos comportamental do MTI. Vocês podem ver até atrás de mim aqui, ó. Tá aqui o meu diploma. A Cris se formou comigo. Nós fomos parceiros lá em muitas atividades. Cris, só para deixar bem claro novamente para os ouvintes aqui que foi um prazer estar contigo, fazer dupla com você lá foi sensacional. Tá bom? Cris, agora para os nossos ouvintes te conhecer um pouquinho mais, conta para a gente um pouquinho como é que foi essa sua carreira para trabalhar nessa área de de ser especialista, né, em hipnoterapia e cuidar de reprogramação mental. Conta para o nosso ouvinte um pouquinho sobre a sua trajetória. Então, vamos lá. Como todos nós seres humanos, eu também tenho os meus desafios e as minhas superações. Então, a minha primeira formação é de administradora de empresas, atuei durante muitos anos no mundo corporativo, e por questões que eu vivenciava lá na empresa, eu entendi e compreendi que nós precisávamos muito mais do que conhecimento teórico. Nós precisávamos entender como nós funcionamos internamente. Por quê? Muitas vezes nós temos conhecimento, nós temos ferramentas, nós temos a didática, mas ainda assim nós não conseguimos colocar em prática algumas coisas. É como se existisse algo mais forte dentro de nós, né? Quem já não passou por isso? Quem já não teve essa sensação de estar sendo guiado e dominado por alguma sensação? Não quero isso para mim, não gostaria de sentir isso, parece que eu não tenho razão para isso, mas eu sinto. Então, foi isso que me levou a esse momento de transição de carreira, mas antes de tudo isso, foi essas questões que me levaram à minha transição de vida, à minha transformação de vidas. E foi então que eu comecei a buscar as terapias alternativas. Como cliente, fiz vários cursos, vários procedimentos, utilizei várias técnicas, e foi aí então que eu compreendi, né, que nós somos seres humanos, mas somos também seres espirituais e nós precisamos estar totalmente conectados e alinhados, né? O físico, o mental e o emocional. Que quando essa tríade não está harmonizada, nós temos pouca chance de termos sucesso. Foi muito bom ter falado isso, porque, olha, agora os ouvintes ficaram atiçados querendo saber mais. Muito bom, Cris. E você fala para uma rádio também, é isso? Falo. A cada 15 dias eu tenho uma participação especial na Rádio Capital do Papel, no programa do Carlão, que se chama Microfone Aberto, é ao meio-dia. Então, a cada 15 dias eu tenho uma participação onde eu falo
né, do meu trabalho, do funcionamento da mente humana, da hipnoterapia, das programações mentais conscientes e subconscientes, de como funciona o processo de reprogramação mental, enfim, desses desafios todos que nós superamos no nosso dia a dia e que, junto com isso, trazem muita curiosidade, principalmente quando se fala em hipnoterapia. É um assunto que traz muita curiosidade. Então, ali na rádio, eu faço esse programa ao vivo, essa participação, dando acesso a todos os ouvintes a fazer perguntas, a trazerem as suas dúvidas, e a gente faz um programa muito interativo, sempre com foco de quê? Favorecer e trazer conhecimento para as pessoas que estão ali nos ouvindo. Perfeito. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser, está aqui na descrição desse vídeo. Então, você que está ouvindo aqui, você está num canal sobre inteligência e saúde emocional. E para o tema de hoje, que é um tema muito relevante na nossa vida, sobre reprogramar a nossa mente, isso está intrinsecamente ligado à inteligência que você tem. Qual é o motivo pelo qual você quer sair de um ponto A para um ponto B? Tem coisas na vida da gente que a gente não consegue exercer ou fazer essa mudança, essa reprogramação de mente sem a ajuda de um profissional. Porque a gente não tem essas ferramentas. Afinal de contas, você que está me ouvindo, talvez você seja um administrador de empresa, um programador como eu fui, a sua mente está focada em outras coisas. Mas nessa área de saúde mental, você precisa tomar muito cuidado e muitas vezes você precisa da ajuda de uma pessoa para que você seja conduzido e tenha uma vida saudável mentalmente falando. E é para isso que a nossa convidada especial de hoje vai falar um pouco sobre isso, sobre essa área da inteligência emocional que você tem que ter atitudes para que você possa melhorar em todas as áreas da sua vida. Melhorando aí a sua mente, você vai estar mais apto para uma série de coisas. E nós vamos falar sobre isso agora. Cris, para a gente iniciar aqui, o que te motivou para ser uma especialista em mente humana, em reprogramação de mente humana? Como é que você chegou? Eu quero ser uma especialista em mente humana. Certo. A superação, a necessidade de superar barreiras e desafios. Como eu já estava falando anteriormente, né, nós precisamos compreender como funciona a nossa mente para que nós possamos ter domínio sobre nós mesmos. Então, o principal objetivo que me levou a esse caminho foi justamente a compreensão do funcionamento da mente humana, para que, através da compreensão, nós possamos ter domínio sobre as nossas ações. Então, vamos lá. Como que funciona a nossa mente dentro de uma interpretação Eu ia da te perguntar analogia isso. do funcionamento da mente humana? Dividimos a nossa mente de duas maneiras, como se fosse um iceberg, o famoso iceberg. Parte consciente da nossa mente é a parte racional. Ela representa cerca de 5, 10, talvez 12% da nossa mente. Essa interpretação varia de autor para autor, mas, enfim, é a parte pequena da nossa mente. É o que nós sabemos, é o que nós conhecemos sobre nós. É aquilo que nós falamos sobre nós quando a gente vai para um atendimento terapêutico, é aquilo que a gente fala para o nosso amigo quando a gente está passando por um problema, por uma superação. Enfim, é a parte racional. Todo o resto da nossa mente é a parte subconsciente. Logo, se é subconsciente, não sei o que tem dentro dela, né? Qual é o agravante disso? Por mais que nós não sabemos o que está registrado na nossa mente subconsciente, é esta parte que nos guia, que nos domina. E por isto que muitas vezes nós temos sentimento, sensação, emoção de que isso que eu estou vivendo, passando ou sentindo é muito mais forte do que eu. Quem aqui nunca teve essa sensação? Vamos lá, Opa. acredito que a grande maioria em algum momento já teve essa sensação de é aquela coisa, não, a partir de hoje eu vou parar de ser um procrastinador. Não, a partir de hoje eu vou fazer atividade física, eu vou seguir a minha dieta, eu vou ter controle sobre as minhas reações agressivas, impulsivas. E Interessante. dali a pouco, quando você percebe, você está repetindo novamente aquele padrão. Por quê? A nossa mente subconsciente, ela é autônoma, automática. Ela funciona igual um software de um computador. Então, tudo o que está lá registrado vai ser reprogramado
de alguma maneira nas nossas vidas. Por isso que dentro de uma analogia da terapia ou do funcionamento da mente humana, nós entendemos que nenhum de nós seres humanos é livre. Por quê? Justamente por isso, somos reféns e prisioneiros de programações existentes na nossa mente subconsciente. E aí, né, a pergunta poderia ser: de onde vêm essas programações que nos dominam? Exato. Da onde vem isso? Então, primeiro, herança das civilizações culturais milenares da Era dos Músculos, tudo o que já aconteceu no universo, de alguma maneira, fica registrado na nossa mente subconsciente, no nosso HD. A prova disso é que as crianças de hoje já nascem sabendo mexer com o celular, com equipamentos eletrônicos, o que muitas vezes Impressionante. é uma grande dificuldade para nós, para a minha geração e para aqueles que são um pouco mais idosos, mais idade do que a minha, é muito difícil. Por quê? Porque isso não é natural para nós. Então, não sei se essa realidade condiz com você também, Marcos, ou não, mas para mim é um desafio essa questão da modernidade. Então, as primeiras programações são essas, as oriundas das civilizações culturais milenares. Depois vem a herança do nosso sistema familiar, da nossa árvore genealógica, né? Não é mesmo aquela arvorezinha que a gente aprende a fazer na escola? Sim, sim. Nós pertencemos a um sistema familiar, querendo ou não, gostando ou não, nos sentindo harmonizados com eles ou não, nós pertencemos a este sistema familiar. Então, quando a gente repete esses padrões, a gente chama isso de lealdade ao padrão do sistema familiar. É uma linguagem mais simples. Eu Se eu imagino que. nasci, se eu nasci de uma laranjeira, eu vou ser o quê? Uma laranja. Ok. E se esta laranjeira ela é doente, se ela está com algum fungo, com alguma bactéria, com algum problema nas suas raízes, com algum problema na sua florada, e está dando frutos não tão bonitos e não tão viçosos, quer dizer, por que isso está acontecendo? Né? Porque existe um padrão de lealdade sistêmica, porque existe uma programação nesta árvore, uma programação atrapalhada, uma programação de dor e de sofrimento que está evitando que esta laranjeira seja viçosa. E se eu nasci dessa laranjeira, para que eu me sinta pertencente a ela, eu preciso repetir esse padrão. Então, assim, quando a gente tem um grupo de amigos, a gente precisa se sentir pertencente a eles. Então, se eu sou um dependente químico, eu vou ser amigo de quem? Das pessoas que usam drogas, que usam entorpecentes. Por quê? Porque eu preciso me sentir pertencente a esse grupo. Princípio natural de sobrevivência, a lei do pertencimento. Então, nós precisamos pertencer a um ambiente, né? Fumantes com fumantes, pessoas que bebem com pessoas que bebem, faz sentido isso aí para vocês que estão nos ouvindo, né? Para mim faz muito, porque eu ando muito de bicicleta, então eu gosto muito de estar no grupo do pessoal do pedal, a gente anda bastante, é legal. Exatamente. Pedal sugere o quê? Vida saudável, atividade física, hábitos saudáveis. Então, naturalmente, você vai atraindo pessoas que estão nesse ambiente. Com qual finalidade? Nas entrelinhas das programações da mente subconsciente? Sempre de se sentir pertencente. A lei do pertencimento. Nós precisamos nos sentir pertencentes. E quando nós não repetimos o padrão da nossa família, da nossa laranjeira, da nossa arvorezinha, nós não sentimos pertencentes. E vamos lá, né? De novo, uma pergunta para vocês que estão nos ouvindo. Quantas vezes você se sentiu não pertencente ao seu sistema familiar? Não se sentiu amado, não se sentiu compreendido, se sente rejeitado, se sente excluído? Muitas vezes até a gente pensa assim, nossa, eu acho que eu não sou dessa família, eu acho que eu não nasci dessa família, não é possível, Será eu que eu não sou devo ser adotado? adotado. É,
Exatamente. Por quê? Porque por alguma razão eu não me sinto pertencente. Então, olha como essa lei ela é importante, a lei do pertencimento, né? E a lei do pertencimento ela já entra num outro assunto, que é uma das teorias das constelações sistêmicas empresariais e familiares, que nós podemos abordar, de repente, num outro momento. Mas é uma das leis mais importantes. Então, por isto que nós acabamos repetindo esse padrão da nossa família, repetindo movimentos, ações muito parecidos com o nosso sistema familiar. Por exemplo, se meu pai é alcoólatra, eu tenho uma tendência muito grande a ser também ou exatamente igual ao meu pai, para me sentir pertencente, ou o oposto. Ok. É sempre essa dualidade, ou exatamente igual ou o oposto. Mas o exatamente igual, ele é muito mais fácil. Por quê? Pela lei do pertencimento. Então, por mais que eu julgue, que eu critique, que eu condene as ações do meu pai, a tendência natural é de que eu repita esse padrão. E todos os outros vividos pelos meus ancestrais. Por quê? Nesta parte subconsciente da nossa mente, nesse HD, ficam registrados recalques de memórias, de programações, de vivências deles até a 7ª geração. Então, tudo que os nossos antepassados viveram, de alguma maneira, fica registrado na nossa mente subconsciente, como padrão de memória, como memória recalcada. Assim como também nas nossas células fica a carga genética, o DNA, até a 7ª geração, ciência, biologia. Então, carregamos nas nossas células esse DNA dos nossos ancestrais, por isso que somos isso que somos fisicamente, mas também na nossa mente subconsciente ficam recalques dessas memórias. E lá na frente, quando a gente se torna um adulto, e aí a gente tem dificuldade de prosperar na vida financeira, a gente tem dificuldade nos relacionamentos, a gente tem dificuldade na vivência social, nós temos fobias. Quer dizer, isso é um resultado de quê? De programações vividas pelos nossos ancestrais. Então, a Entendi. gente acaba repetindo isso que aconteceu. E, seguido disso, muito mais importante, essas programações são muito importantes, sim, porém, mais importante ainda do que essas, vida intrauterina. Cerca de 80% do que nós somos, física, mental e intelectualmente falando, está relacionado àquilo que nós vivemos no útero da nossa mãe. Tudo que a mãe pensou, sentiu ou imaginou causa também programações na nossa mente subconsciente, que ficam registrados lá no nosso HD. Então, vamos lá. Tudo que a mãe pensou, sentiu ou imaginou. Olha que amplo. Já Que temos louco as isso. programações culturais milenares, já temos as programações do sistema familiar, depois as de vida intrauterina, depois processo de nascimento, o tipo do nascimento influencia muito as nossas programações, a ordem do nosso nascimento no nosso sistema familiar, a tabela familiar, eu sou o primogênito, eu sou o segundo, sou o terceiro, quarto, tudo isso vai influenciar nas características de personalidade nossas. Depois, as programações da primeira infância, segunda infância, e aí a gente chega no ponto, talvez, de maior interesse de vocês que estão nos ouvindo, o público mais jovem, os adolescentes. Quanto mais conturbada é a minha vida na adolescência, quanto mais revoltado eu sou, quanto mais dúvidas existenciais eu tenho, mais isso mostra que tudo isso que aconteceu antes foi conturbado ou tem muitas programações atrapalhadas, programação de dor, de sofrimento, relacionados aos nossos antepassados, a vivência do papai e da mamãe, o nosso nascimento, a nossa primeira infância. Então, Professora, pode tem uma falar. pergunta. Não, agora eu tenho que fazer essa Eu pergunta, eu tenho pego o que fazer. embalo e não paro mais, né? Não, não, isso está super interessante. É que, como você falou dos adolescentes, eu queria já fazer um aposto aqui para você não perder o que você está falando.
Eu vejo muito isso. É comportamento de adolescente no sentido, tipo, eu reajo dessa maneira, eu tenho essa reação, muitas vezes, às vezes é um pouco agressiva, ou às vezes é contida, é tímido, mas a pessoa não sabe por que está reagindo daquele jeito. E eu converso com os pais falam assim, mas nós nunca fizemos nada para ter um agente agressor para essa criança, para esse adolescente, e ele é assim, por que ele é assim? Então, acho não, tenho certeza que você respondeu 90% das questões, né? E acredito que Exatamente. e eu acredito que a sua reprogramação que você faz no atendimento é que vai fazer essa mudança. E a pergunta que eu fico, aí você continua e segue com essa perguntinha também, por gentileza. Hoje, você deve fazer muito atendimento de pessoas que já viveram experiências tal e deixaram a vida levar para depois ir te procurar, por exemplo. Mas, por exemplo, é muito comum um adolescente querer procurar você já para entender o seu padrão de comportamento ou tentar entender a sua vivência com o seu familiar para tentar fazer uma reprogramação mental e viver uma vida mais feliz, mais próxima, sem esse distanciamento que acontece muito nos dias de hoje? Certo. Normalmente não são os adolescentes que nos procuram, que me procuram, são os pais Os que pais. procuram. Por quê? Porque nesse momento da adolescência, os pais percebem os filhos. Nesse momento, eles percebem a dor dos filhos, porque eles estão fazendo a transição da criança para o adulto. Então, principalmente quando essas programações anteriores foram muito conturbadas, é nesse momento que o adolescente vai manifestar tudo isso, e é justamente isso que você falou. Os pais vêm e falam: não, mas não tem razão nenhuma, não existe motivo nenhum. Volta lá para o iceberg. Consciente, não. Conscientemente, talvez não, mas a nível subconsciente, sim, sempre existem programações de dor e sofrimento. Sempre, isso é uma regra, sempre, que podem ser oriundas de um fato. Realmente, meu pai agredia minha mãe quando ela estava grávida, e isso ficou registrado na mente Ok. subconsciente dessa criança. E lá na frente, por alguma razão, essa memória vai ser ativa e ela vai começar a manifestar essa dor e esse sofrimento, ou por um sentimento desta criança em relação ao fato, que não necessariamente haja um fato real para isso, mas a criança pode se sentir, né, a criança, né, que se tornou um adolescente, um Adulto, né? Que jovem, um adulto. adulto, mas estamos falando das dores da criança. A criança, em algum momento, ela se sentiu agredida, ela se sentiu rejeitada, ela se sentiu vulnerável e ficou registrada a programação de dor, né? Então, respondendo a sua pergunta, normalmente não são os adolescentes. Por quê? Porque eles não se sentem compreendidos. E É, principalmente nesse momento que eles estão dando o trabalho para a família, eles se sentem muito menos compreendidos, porque tudo que eles ouvem é isso. Ah, não sei qual é o teu problema, eu fiz tudo para você, não sei o que eu fiz de errado, eu dei o melhor. E não fazemos julgamentos dentro de uma sessão de terapia, dentro de uma sessão de avaliação, nós não fazemos julgamentos e não procuramos culpados. Porém, sim, somos um resultado de um processo. Então, se eu, como filha, sou um resultado das programações do meu sistema familiar e principalmente das vivências do papai e da mamãe, eu preciso também, com a mesma compreensão e com a mesma amorosidade, olhar para o meu pai e para a minha mãe e entender que eles também são um resultado de um processo, que eles sensacional. também estão manifestando as suas dores, que eles também são reféns e prisioneiros das suas mentes, que eles também não têm poder e controle sobre aquilo que eles estão manifestando, mesmo que já sejam adultos. Então, sempre que um pai e uma mãe me procuram para atender o seu filho, seja ele criança, jovem, adolescente, eu primeiro atendo o pai e a mãe, porque os pais precisam também ter esta compreensão do funcionamento da mente para que eles possam passar a compreender as dores dos seus filhos. E não estamos dizendo que essas crianças, jovens e adolescentes estão certos. Também na terapia a gente não fala sobre certo e errado. Falamos sobre sentimentos, sobre o que eu sinto e sobre como eu me sinto.
E precisamos olhar, assim, para nós, como cliente, como a jovem, como adolescente, como mamãe, como papai, como ser humano, mas também para todos os outros que fazem parte do meu contexto familiar. Compreendendo isso, nós já conseguimos ter a empatia de olhar para a dor do outro, compreender a dor dos nossos filhos, entender por que esse jovem está revoltado, por que ele é agressivo, por que ele foi para o mundo das drogas, por que ele está no alcoolismo, por que ele está na prostituição. Hoje existem muitos casos, né, relacionados à sexualidade, com jovens, adolescentes, né, a pornografia informal entre essa faixa etária. Então, porque o que leva, o que motiva, né? Porque não é assim, hoje eu vou sair de casa e vou espancar o primeiro menino que eu vou enxergar. Não, existe uma programação, existe uma força maior que está atuando lá dentro. E nós, como profissionais, como pais, como mães, como educadores, nós precisamos ter essa sensibilidade de olhar e compreender a fundo, porque quando nós compreendemos, nós passamos a ter ferramentas. Isso não é um processo fácil que acontece assim, da noite para o dia. Não, mas nós passamos a ter ferramentas sobre nós e sobre o outro, sobre as nossas ações. Nós passamos a não nos sentir mais limitados e condicionados, reféns, né? Então, não importa para você que está nos ouvindo, se você tem 18, se você tem 20, se tem 30, se tem 50, 60, eu atendo crianças a partir de 4 anos de idade, até lá, adultos 50, 60, 70, 80, né? Tenho alguns clientes nessa faixa etária que às vezes falam, nossa, Cris, queria ter te conhecido antes para poder me compreender melhor meu marido, os meus filhos, enfim, todas essas pessoas. Ainda bem que te conheci agora. Ainda dá tempo, sempre há tempo, né? Eu costumo dizer assim, que a informação, ela vem para nós no tempo certo e no momento certo, né? Ela só vai fazer efeito, só vai surtir efeito, só vai tocar o coração da pessoa que está pronta e preparada para ouvir isso, né? Porque nós precisamos também, lógico, somos reféns e prisioneiros da nossa mente? Somos um resultado da nossa família? Somos. Nascemos programados? Nascemos. Porém, a partir do momento que nós tomamos consciência de tudo isso, e nós estamos falando agora especialmente para esse público mais jovem, né, os adolescentes, fazendo a transição da vida de ser dependente do papai e da mamãe para sermos adultos. Dentro de uma interpretação da terapia, a gente só é adulto quando a gente se torna independente financeiramente. Então, enquanto estamos nessa transição, nós precisamos compreender que, sim, tudo que eu vivi foi real e verdadeiro, e foi muito sofrido e muito doloroso, não importa se foi real ou se foi imaginário, se foi um fato ou um sentimento em relação ao fato, mas para mim, que vivenciei isso, é real. Mas eu preciso compreender que, a partir do conhecimento e a partir da minha independência e dessa transição, eu passo a ter controle sobre a minha vida. E aí sim a gente fica de frente de uma encruzilhada, né? Ou eu repito esse padrão e faço exatamente igual o que fizeram comigo e me torno uma vítima do meu sistema familiar e das minhas programações, ou eu assumo o comando da minha vida e começo a entender que, apesar de toda dor, que apesar de todo sofrimento, eu posso utilizar isso como força para que eu possa transmutar a minha vida em benefício de quem? Do meu sistema familiar? Vão ser beneficiados com isso sim, porque quando os filhos ficam bem, os pais ficam bem também. Mas, mais importante do que isso, meu benefício. Por quê? Porque quando eu compreendo que eu sou responsável pela minha vida, que eu sou a única agente transformadora da minha vida, aí é difícil. Porque enquanto eu posso acusar alguém e dizer, eu sou assim por isso, por isso, por isso, tudo bem, eu sou uma vítima. Mas a partir do momento que eu assumo o comando, que eu assumo o controle, eu falo, não, essa
Sou eu passei isso, vivi isso, mas agora eu comando, eu direciono. Aí sim eu passo a ser agente transformador da minha vida, e isso é extraordinário. Caramba, sensacional, Cris. E sabe o que eu acho mais legal do que você está me falando? Que eu Hum, trabalhei aí 19 anos numa única empresa, mas já mais de 30 no mercado, como programador, desenvolvedor de software. Então, quando você fala em programar, HD, tudo isso na minha cabeça faz total sentido. E aí, quando você está falando dos comportamentos, faz mais sentido ainda por causa dos comportamentos que eu tinha, diferente à minha família, meus pais. Eu nunca fui um garoto agressivo, mas eu tinha espírito de querer agredir. Tanto que eu fiz uma vez 5 anos de Kung Fu, porque eu queria bater em todo mundo que me batia. E depois eu reparei ao longo do tempo que era um comportamento que meu pai teve por ter participado da Segunda Guerra Mundial. Então ele tinha traumas e coisas, e isso trouxe para mim, né? Até a forma como ele tratava minha mãe. Ele não chegava a bater na minha mãe, nunca bateu, né? Nunca vi. Minha mãe também nunca falou isso para mim. Mas acho que isso, depois do que você falou, eu me vejo, principalmente na minha adolescência, repetindo aquilo, né? Sem saber o porquê. Nossa, que sensacional. Já aprendi, valeu o ingresso aqui para quem pagou para assistir. Ô, Cris, eu queria que você contasse para a gente também aqui, a gente chama no meio corporativo case de sucesso, né? Mas é um caso, obviamente, cuidando de toda a ética, não citando nomes, né? De alguma pessoa que você fez um tratamento, uma reprogramação, e hoje conseguiu e está vivendo uma vida feliz, harmoniosa, ou então melhorou os relacionamentos com seus familiares, enfim. certo. Então tem um caso que eu gosto muito, e era inclusive uma adolescente, eu acho que cai bem nessa Ah, história. A mãe trouxe a criança para mim, a criança era uma adolescente, né? Mas como mãe, né, a gente sempre acha que os filhos ainda são crianças, mas enfim, já era uma adolescente. E ela tinha síndrome do pânico. E ela manifestava essas crises, ela sentia isso muito forte quando ela ficava longe da mãe, nossa. principalmente da mãe. Então, assim, ela estava reprovando por falta, não porque ela não fosse inteligente, porque ela não estudasse. Por quê? Porque em determinados momentos da vida, a mãe deixava ela na escola e ela não conseguia ficar, ela tinha as crises de pânico. E isso já ela devia ter seus 16, 17 anos, né? E aí a mãe trouxe para mim. E aí, primeira sessão é com a mãe, né, para fazer a ficha de anamnese, para entender todo esse processo. E aí o que aconteceu? A mãe falou: não, foi uma família tradicional, os pais se conheceram, namoraram, noivaram, casaram, fizeram tudo certo. A gestação planejada, já tinha uma casa, pô, já tinha tudo isso. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, mas o que será que aconteceu, né? Porque aí vai daquela teoria, né? Sempre existe uma programação, isso é uma regra. Se está Ok. manifestando é porque existe uma programação. Mas naquele momento fiquei pensando, poxa vida, mas o que será que acontece, né? Porque aparentemente não tem razão nenhuma para isso, na minha analogia. E aí eu falei, não, é uma maneira da gente encontrar hipnose seguida de regressão de memória, que é um tema bem interessante para a gente falar num próximo Deixa momento. marcado, deixa marcado. Hein? Isso. E aí a mãe concordou e atendia a adolescente, né? E exatamente isso, ela replicou a mesma coisa. Nossa, meu pai e minha mãe me amam, são queridos, eles têm uma vida tranquila, harmoniosa. Aparentemente nada. Ah, mas vamos fazer a hipnoterapia para identificar? Vamos, né? E aí a gente segue todo o protocolo da hipnoterapia, ativa a memória e conduz, né, o cliente ao evento causador inicial, que é a raiz do problema. E Certo. aí, onde você está? Né? Chorando, desespero, pânico e soluçando, estou na rua. Quantos anos você tem? 3 anos. E o que está acontecendo? Eu estou sozinha, estou perdida, não sei onde está o meu pai, não sei onde está a minha mãe. Aí eu falei, bom, calma, respira e olha para trás. Dá uma olhada. Daí ela, o que aconteceu? Ah, meu pai e minha mãe estão vindo ali. Quer dizer, qual a moral dessa história? Naquele momento, com 3 anos de idade, eles estavam passeando e depois a mãe relatou o fato, né? E
a criança se sentiu perdida. Cara, Os me pais marcou. nunca perderam contato visual com ela, mas ela perdeu o contato visual com os pais e por alguns instantes, não sei se segundos ou minutos, ela se sentiu sozinha. Frequência da onda cerebral foi lá em cima, gama, alfa, beta, teta e delta, né? Então, quanto mais alta a frequência da onda cerebral, mais intenso o registro do trauma, quer dizer, foi lá para cima, muito medo, muita insegurança, registrou o medo de estar sozinha. Memória, registrou a memória na mente subconsciente, memória recalcada, que eu costumo chamar numa linguagem bem simples, grãozinho de pipoca, fechada. Ok. Ficou lá. Quando ela foi para a escola, primeiro dia de aula, a mãe deixou ela lá, normalmente as crianças sentem medo, né? Mas, nesse momento, a mamãe não fez aquela condução tradicional. Não, você está aqui, está num lugar seguro, eu venho te buscar. A mãe meio que deixou a criança. Assim, Ah, que vai estar tudo bem. bem. E aí, sabe, não falou, você vai ficar aqui tantas horas, depois eu venho te buscar. Simplesmente a mãe deixou e meio que saiu, né? E a criança teve ali a primeira crise. Por quê? Quando ela olhou ao seu redor, se deu conta, cadê a minha mãe? Tipo, a mãe meio que largou lá e fugiu, né? Ok, entendi. Nossa. Registrou. Aliás, ativou. Ativou qual memória? A primeira. Quando ativa aquela memória, estoura aquela pipoquinha, libera qual emoção? Aquela vivida no momento do registro do trauma, a primeira. E aí vai para a consciência. É assim, ó. É o É igual famoso acender uma lâmpada. é o famoso cérebro atemporal, né? Isso, Passou lá atrás e estou vivendo agora. Que louco, né? isso. Exatamente. Aconteceu ali, a escola foi o gatilho que ativou a memória pré-existente. E aí vem aquela emoção. E aí ela começa a sentir aquele pânico, né? A mãe teve que vir buscar e não sei o quê, começou todo o processo. Alguns momentos da vida, quando ela se sentia mais segura, mais estável na escola, com a professora, com algum amigo, tudo bem. Mas em determinados momentos que ela não estava consciente racionalmente tão bem, tão equilibrada, se sentindo tão segura, ativava de novo aquela primeira memória. E isso foi até os 16, 17 anos de idade. Né? E aí, naquele momento, na sessão, identificamos a raiz do problema e ressignificamos. Como que se ressignifica? Opa! Olhar Cris, para o ponto traumático sobre um outro ponto de vista que não seja o do trauma. Compreender, olhar com uma outra lente, um outro ponto de vista. Naquele momento, a minha cliente, com 16 anos de idade, compreendeu racionalmente que ela nunca ficou sozinha, que os pais nunca abandonaram e que aquele medo era pertinente àquela criança de 3 anos de idade, porque realmente ela se sentiu sozinha, mas que de fato ela nunca esteve. Faz sentido? Fez. Como é que fica isso agora? Tudo bem. Então, voltamos para aqui para agora, para o dia de hoje, e nunca mais acabou, foi tirar com a mão. Porque identificamos a raiz do problema através da emoção e ressignificamos, e essa criança foi libertada desse trauma. sensacional! Sensacional! Né? Parabéns. Eu acredito que muitas vidas já tenham sido transformadas pelo seu trabalho. Cris, eu acredito que o seu trabalho faça tanta diferença na vida das pessoas, porque eu vejo você fazer isso com propósito, não só por uma linha profissional, vou fazer para. Não, tem coração, tem sentimento, tem a vontade de ver a pessoa melhorar, crescer na vida e ter uma vida abundante. Ó, parabéns, viu, Cris? Que Deus Obrigada. abençoe seu trabalho, que você continue nisso para sempre, tá? Tem muita gente que, inclusive, depois desse episódio, vai querer te procurar, não tenho a menor dúvida. Então, e aí eu quero aproveitar esse espaço, essa oportunidade para dizer um outro caso que eu atendi de um adolescente de 13 anos. Ele 13 tinha agora. programação suicida. Ixi, Ele pior ainda. tentava tirar a vida, então, de repente, muitos dos jovens e adolescentes que estão nos ouvindo talvez passem por isso, né? Atendo muitos casos.
Vou resumir a história, né? Ok. Mas, assim, o que aconteceu naquele momento? Os pais tentaram abortar aquela criança, né? Por Perigo, né? algumas razões que eles tinham lá. Tentaram abortar a criança uma vez, ela não morreu, 2 vezes ela não morreu, 3 vezes não morreu. Qual foi a programação que ficou registrada na mente subconsciente desse feto? Que os meus pais seriam muito mais felizes se eu não tivesse nascido, né? Impressionante. E essa criança nasceu com essa programação. Eu preciso não viver, eu preciso tirar a minha vida para que os meus pais sejam felizes. E toda vez que ele tentava o suicídio e não conseguia, ele ficava muito triste. E aí, quando a mãe veio para a terapia, a mãe me contou essa história toda, né? Fizemos a hipnose seguida de regressão de memória, reprogramamos isso tudo, né? Porque aí esse adolescente pôde compreender sobre um outro ponto de vista, compreender o que os pais estavam passando, né? E reprogramar isso, né? E quando eu falo reprogramar, eu quis justamente falar sobre esse exemplo, não é achar que foi certo, porque não fazemos julgamentos e não procuramos culpados. Então, o primeiro exemplo foi muito tranquilo, porque foi um fato, foi um sentimento em relação ao fato, então a reprogramação é muito fácil. Mas existem fatos que realmente são difíceis, igual esse desse menino, porque realmente existiram fatos muito tristes e muito dolorosos. Mas eu quero dizer para você que está nos ouvindo que apesar, não importa o que tudo você viveu, é real, se foi imaginário, tudo isso pode ser reprogramado, desde que você esteja disposto. Desde que você esteja disposto a sair da dor e do sofrimento. Então, não se permita mais ser refém e prisioneiro da sua mente. Abra sua mente, expanda sua consciência por amor a você. Muito bom, Cris. Sensacional. Essa é louco. Com certeza divulgarei para os 7 ventos essa live aqui. Todo mundo precisa ouvir isso, precisa assistir isso. Cris, eu quero já começar a te agradecer aqui por essa entrevista. Olha, foi sensacional. Eu aqui, nesse pouco tempo que nós estamos aqui, eu já aprendi demais. Inclusive, quero pôr em prática muita coisa que você falou, principalmente para esse público mais jovem. E o pessoal agora vai querer te procurar, né? Com certeza. Então, eu gostaria que você divulgasse aqui para nós, se você é encontrado por redes sociais, se você quiser deixar seu número de WhatsApp ou telefone para as pessoas te encontrarem. Agora esse é o momento, pode divulgar à vontade todos os seus canais que a gente quer que as pessoas te encontrem para conversar contigo. Depois você pode fixar lá também, né? O Instagram, Sim. @Cristiane Spor, o celular 4299-138-8491. Vou repetir, 4299-138-8491. E-mail, crisspor.terapias@gmail.com. Tenho também lá um TikTok, agora não lembro. Depois eu vou pedir para a Isa te passar tudo isso aí, Sem você problema. fixa, você fixa. Vai ficar tudo aqui, por favor. Mas, assim, sempre para você que está nos ouvindo, que ficou com dúvidas, que ficou com interesse, me adiciona meu número, manda uma mensagem, diga que você nos ouviu nesse canal maravilhoso do MFC. NFTC, No Fear, Take Control, NFTC. Para todos vocês que estão nos ouvindo no NFTC e ficaram dúvidas, pode me adicionar lá no WhatsApp, eu sempre respondo, às vezes demoro para responder, porque eu estou com os meus clientes, normalmente respondo à noite, mas eu sempre respondo. Então, para você que ficou com dúvidas, quer saber mais sobre o assunto, quer fazer um atendimento, eu faço todos os tipos de atendimento online, inclusive a hipnoterapia, atendo vários brasileiros que estão nos Estados Unidos, então é um processo totalmente seguro e transformador. Sensacional. Cris, muito obrigado por ter cedido esse tempo. Essa entrevista foi sensacional. Tenho certeza que vai agregar na vida de muitas pessoas. Que você continue nessa caminhada, tá? Que você continue abençoando pessoas com o seu trabalho, que as pessoas possam se reprogramar para ter uma vida de sucesso. E gostaria que você mandasse um salve, né? Um agradecimento aos ouvintes que
estão conosco aqui ouvindo nesse momento essa entrevista e que eles possam te procurar, aqueles que precisam. E, tem que dar o primeiro passo, como a Cris falou, hein, gente? O primeiro passo para você mudar é querer mudar. Dá um salve para a galera. Então, vamos lá. Primeiro, mais uma vez, obrigada a você, Marcos, pela oportunidade. Esse ser humano extraordinário. Nós passamos uma semana juntos, né, fazendo esse treinamento comportamental, que foi fantástico e com certeza mexeu muito nas nossas programações. E obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. E para todos vocês que estão nos ouvindo, assim como o Marcos fez o processo de transformação de vida dele, porque ele tem uma história linda e maravilhosa, eu também fiz a minha. Porque talvez quem nos veja hoje não imagine o que tudo a gente passou, o que tudo a gente viveu, quais foram as nossas dores, as nossas feridas e os nossos sofrimentos. E não foram poucos, porque a gente teve a oportunidade de nos conhecermos a fundo lá no treinamento. Então, para você que está passando, não importa o tamanho da sua dor, não importa o tamanho do seu sofrimento, olhe para você, para dentro de você, reúne as suas últimas forças e inicie o seu processo de transformação de vidas por amor a você, porque você merece, porque assim como eu, assim como o Marcos, se nós conseguimos, qualquer pessoa pode. E nós estamos aqui para ajudar a você nesse processo de transformação. Conte comigo, conte com o Marcos e sempre que precisar, estaremos aqui. Obrigado, um abraço, que Deus abençoe a cada um de nós. Muito obrigado, Cris. Deus te abençoe também. Pessoal, esse foi mais um episódio de NFTC. No Fear, Take Control. Sem medo, assuma o controle da sua vida.